está chegando agora aqui na XP, onde fica a sede da Headline, e eu vou conversar com o meu sócio, foi a primeira pessoa que investiu e acreditou na House, vocês já vão saber quem é, e hoje Reinventando o Jogo um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre o deal, sobre a tese de investimento da House, para onde ela está indo e qual é o futuro do mercado imobiliário. Então vocês vão gostar bastante, muita coisa legal, muito aprendizado, esse cara é genial. Eu estou aqui na Headline, dentro dos escritórios da XP, certo? Perfeito. Com meu sócio, amigo de longa data, Romero Rodrigues, monstro da tecnologia, monstro sagrado, eu diria, com toda a história, tudo que ele fez. E eu estava agora olhando uma foto de 2019, ele foi o primeiro cara a acreditar na House. A gente era um embriãozinho, eu lembro, nem tinha site. Eu nem sei, Romero, vou até te perguntar depois o que você viu, que você acreditou naquela época. A gente não tinha nem site, eu fui conversar com ele, ele foi o primeiro investidor da House quando ainda era apenas um sonho, e a gente está aqui agora quase 7 anos depois, e a House sendo aí uma potência, passando por uma pandemia, passando por momentos difíceis de mercado e hoje chegando com uma tese maravilhosa e a gente aqui junto contando história depois. Primeiro, obrigado, irmão, por essa história. Você é um puta de um parceiro. Tamo junto, cara que não tem tempo ruim. A gente está sempre conversando, momentos difíceis, momentos alegres de sucesso e é um cara que está sempre apoiando, puta sócio, um cara que conhece do mercado, inspiração. Mas vamos lá, Romero. Primeiro, obrigado, irmão. Imagina, prazer honra estar aqui com você. de novo nessa nova rodada. A gente já vai contar um pouquinho por que a gente está aqui. Mas, cara, o que você viu na House lá atrás? Ale, é engraçado que eu olho para trás e vejo hoje o que é o propósito, a missão da House e não mudou. Não mudou. E lá atrás era e continua sendo trazer essa vida para um ambiente que seria naturalmente frio, né? Que é um imóvel, um espaço, que é o que a gente brincava lá, o hardware, que o hardware sozinho não tem vida, não tem graça nenhuma, e a House é o software, é o sistema operacional desse espaço. E passado pandemia, passado tudo isso, eu vejo a companhia, óbvio, a linha nunca é reta, né? A linha é sempre chop, mas seguindo essa tendência e perseguindo essa missão de transformar o dia a dia de quem mora melhor. Eu brinco que é transformar quem mora em quem vive de verdade, né? Em quem está ali vivendo aquele espaço, aproveitando o espaço inteiro, usando, né? Sabendo que você tem opções de ambiente, você tem opções de serviços, tudo com muita comodidade. Então, de novo, acho que nem vocês sabia exatamente o caminho que ia perseguir, mas eu acho que o caminho continua apontando na mesma direção. Você conhece alguma empresa que continuou fazendo depois de muito tempo a mesma coisa do primeiro pitch, do primeiro deck? Olha, é boa, é comum e não tem problema mudar. E tiveram pivotadas na nossa história, né, de House, mas é normal pivotar e às vezes descobrir alguma coisa completamente nova. Mas é um número menor de empresas que acaba sem querer acertando de ter a mesma visão lá de trás continuar perseguindo essa visão. E é engraçado que você perguntou o que a gente viu lá atrás e tal. Eu acho que as startups, o Taleb fala muito bem do antifrágil. Startup é uma das coisas mais antifrágeis que existe. E o antifrágil não é duro. As pessoas acham que o que é frágil é duro. Não. O duro quebra. O antifrágil é aquilo que na hora que tem pressão, só na hora que tem pressão ele fica duro. É que nem quando você coloca a maisena com água e você bate a mão trava totalmente e não entra. Mas você vai devagarinho, ela permeia. E eu acho que a House é uma prova de que startup é antifrágil, porque, poxa, não teve economia de porrada e de surra nesses anos, né? Que nem você falou, foi pandemia, o modelo vai de um lado, vai do outro, mas a cada vez que ele vai mexendo e vai mudando, ele vai ficando mais resiliente, ele vai ficando mais forte, né? Então é nietzschiano, né? É o que não te mata, te torna mais forte. E acho que, resumindo, resposta longa, o que a gente viu lá atrás foi um time muito apaixonado, com um propósito que
na nossa opinião, falava e ainda fala muito do que o mundo quer, né? Que é a conveniência, que é o prédio servindo a pessoa e não a pessoa o tempo todo tendo que servir ao prédio para resolver os problemas. E num mercado gigantesco. Então é um time talentosérrimo, num problema muito grande, num mercado gigantesco. É o que a gente sabe fazer. Fantástico. Você falou do Taleb, a gente tem um nome para isso que é Rausiliência. Rausiliência! É um dos nossos valores, cara. Aprendi essa eu não sabia. E outra coisa que a gente está na época das dromecórnios, né? Não é mais um unicórnio, são dromedários que sobreviveram a esse deserto de pós-pandemia, de secura, de disponibilidade de capital. E são realmente as empresas vencedoras que hoje saem do outro lado mais fortes, né? Isso é muito legal. Romero, uma coisa que você sempre fala também, que eu acho muito bacana, que você tem marca de carro, marca de roupa, e não tem uma marca de moradia, o que embeda tecnologia na moradia. Fala um pouco mais sobre essa tua tese, que eu acho fantástico. Isso, aliás, desde o primeiro cheque, lá em 19, né, a gente fala disso. É engraçado que, assim, no mercado de consumo em geral, você tem marcas âncoras, marcas que você reconhece. Então, obviamente, você fala em relógio, você vai pensar Rolex. Pode pensar em outro, mas geralmente Rolex. Computação, informática, computador, você vai pensar em Apple, né? Em telefone iPhone. E isso vale para praticamente qualquer categoria de consumo. Você tem literalmente marcas que estão, e às vezes mais de uma, atreladas àquela categoria de consumo. A maior categoria de consumo que existe no mundo é morar. E não importa a forma, porque se você mora de aluguel, boa parte da tua renda, e aquilo vezes 12 anual dá muito alto, e aquilo vezes 10, 20 anos dá altíssimo. Você não gasta praticamente em nada mais do que... Você está gastando mais do que moradia, alguma coisa está errada. Se você compra, é a maior compra que você vai fazer na vida. Não tem carro, não tem bolsa, não tem relógio, não tem nada que você vai comprar que chegue perto. Se você financiar, é a maior dívida que você vai fazer na vida. E olha que paradoxo, você não tem uma marca de destino. Você não tem uma marca de desejo. Você não fala qual que é a Birkin, a Hermès da moradia. E não precisa estar posicionado como Hermès, pode ser a Coach, pode ser a marca que for. Então, para mim, tem essa lacuna gigantesca que no mundo que eu imagino daqui 10, 20, 30 anos, não faz sentido. As pessoas vão tomar a decisão de moradia da forma que elas tomam a decisão de comer, de viajar. Eu quero viajar e eu quero Four Seasons. Não, Four Seasons não, eu quero Novotel, whatever, não importa. E hoje eu não vejo ninguém conseguindo trabalhar essa experiência para nenhum, inclusive dos públicos, nem necessariamente no high-end, nem no low-end, nem local, muito menos global. Então, para mim, é o maior mercado de consumo que existe e ainda está completamente aberto para quem tomar. Maravilhoso. Oportunidade gigante, né? Gigante. Vamos falar, quando a gente começou em 2019, né, a House, um pouquinho antes da pandemia, a gente estava num apartamentinho pequenininho, uma empresa que era literalmente, a nossa garagem era um apartamento, inclusive a gente tirou aquela foto no apartamento, e hoje a gente olha uma empresa que chega a um valuation de 1,2 bi, que é só um número, mas diz muito sobre o nosso sonho grande, né, onde que a gente quer chegar. Queria que você falasse um pouquinho, né, essa tese, que ela foi evoluindo. Eu gosto muito que você fala também, o propósito nunca mudou, né? A gente está aqui para reinventar a moradia, para impactar a vida das pessoas, para gerar mais tempo, e isso nunca mudou. E a gente foi evoluindo, achando caminhos, e a gente, no que era para ser uma empresa muito focada no mercado imobiliário, hoje praticamente a gente está olhando um centro de conveniência dentro do prédio, né? São serviços conectados de forma digital que mudam a vida do morador. Queria que você falasse um pouquinho sobre o valor que essa companhia pode ter, o tamanho que ela pode ter e o que essa tese ela é tão valiosa do ponto de vista de um investidor experiente como você. Boa. Bom, eu acho que quando a gente pensa o morar, o viver, da forma como a minha geração cresceu, ele vem cercado de uma série de dores, uma série de problemas, desde a net até a diarista, até o porteiro Zé, até tudo. E o que poderia ser uma experiência, deveria ser
uma experiência extremamente agradável, ainda mais no mundo de hoje, nos tempos de hoje, onde você quer estar no teu espaço, quer chamar as pessoas para conviver com você, não evoluiu. É uma experiência que ficou no passado. Então, quer dizer, você tem muita dor, você não tem ninguém resolvendo esse serviço, a distância entre você, principalmente qualquer demografia, mas principalmente no começo da tua vida profissional, ainda mais se você tiver que mudar de cidade ou não, e você ter que se preocupar com toda essa infraestrutura e todos esses problemas, e aí do outro lado você pula, o gap é um serviço de hotelaria, você ficar realmente num hotel. Não é possível que ninguém vai fechar esse gap, criar um produto que traga o melhor que existe de conveniência e de serviço para o dia a dia das pessoas. A gente tem AI, a gente tem robótica, tem o IPO da SpaceX, vai levar a gente para Marte, e a gente tem uma experiência de viver, que é a coisa mais sagrada, tão distante entre eu morar sozinho ou ir para um hotel. Então, acho que fechar esse gap é um mercado gigantesco. Eu acho que, óbvio, existe o geracional, então eu não acho que necessariamente uma pessoa... Eu acho que deve ter, até te deixo a pergunta, mas eu não acho que uma pessoa de 70 anos vai falar assim, não, pô, eu vou sair aqui da minha casa com as minhas coisinhas, com a minha coleção de vasinhos e tal, e vou para um house. Ao mesmo tempo, eu não consigo ver o fluxo novo de pessoas jovens pensando da forma antiga. As pessoas querem agilidade, as pessoas entendem que a casa não é necessariamente aquele lugar onde elas vão... A primeira casa é onde ela vai morrer. Ao contrário, as coisas ficaram mais flexíveis, ficaram mais instantâneas. Então, pô, eu quero morar aqui hoje e amanhã eu quero morar ali, porque eu mudei de emprego, eu mudei de cidade, agora eu estou namorando outra menina. E eu acho que nesse mundo fluido, um modelo como a House é o modelo vencedor, é o que a gente acredita. O tamanho de mercado disso, você sabe melhor do que eu, mas a gente está falando aí de uma população extremamente jovem no Brasil. A pirâmide, obviamente, está começando a virar uma coluna, mas ainda a gente tem muita gente ascendendo e que quer morar e não quer morar do jeito antigo. E eu vejo pouca opção para morar do jeito novo. Vamos explorar um pouco. Você tem nas áreas comuns do prédio uma ociosidade enorme de espaço que já está lá com tudo pago, né? Já tem a segurança está paga, a luz está paga, o espaço está pago, e você pode povoar aquilo com uma infinidade de serviços, abrindo um novo canal para a indústria, gerando uma infinidade de serviços dos mais diversos para o morador. Né? A gente pode pensar o mercadinho, talvez o mais conhecido, que é uma facilidade imensa, né? Você contar com algo à distância de um elevador, né? Que você pode fazer compras ou ter simplesmente uma conveniência, mas você tem uma infinidade de outros serviços. Aonde você acha que isso pode chegar? É uma boa reflexão. Eu lembro, isso tipo uns 12, 13 anos atrás, quando eu saí do empreendedorismo e vim para ser um profissional de investimento, que tinha um modelo de negócio, e várias startups receberam investimento, que basicamente era se assinava como consumidor, você deve lembrar, para receber uma caixa surpresa na sua casa. Uhum. E aí você abria e tinha uma experiência com uma marca que tinha também pago para estar ali. E nenhuma ficou grande, eu não sei o que deu retorno, mas nenhuma foi relevante, tanto que a gente não vê mais esse modelo. Quando você pensa aí, numa plataforma como a House, que você pode ter as marcas conectadas às pessoas que estão morando ali de uma forma integrada, e não uma caixa que você paga para receber, mas uma experiência que você literalmente vive nos espaços comuns, eventualmente recebendo algum mimo, né, na sua unidade, o que seja. Eu acho que abre um potencial de ativação bizarro e gigantesco. Se parar para pensar hoje, o marketing, e eu como um engenheiro elétrico frustrado queria ser um marqueteiro, o marketing saiu da mídia eletrônica, TV, né, não digital, mas eletrônica, TV e papel. Né? O Brasil, quando a gente nasceu, você é bem mais novo que eu, mas o Brasil, quando a gente nasceu, era basicamente Veja, Jornal Nacional e Novela 3. Não tinha outra coisa, senão você não existia, só tinha isso, era Globo e Abril. E o marketing migrou para o digital, e veio o Google, e veio o Facebook, Meta. E
e dominou, abocanhou tudo isso. E o marketing está migrando de novo para esse overlap de influenciador / social media com comunidade, com experiência. Então, o dinheiro que eu vejo que vai aos poucos para eventos e comunidades, com patrocínio, com ativação, porque você impacta 100 pessoas numa ativação, 10 mil pessoas, 1000 pessoas, o que seja, mas todos eles acabam repostando e propagando isso para toda a audiência. Então, quando eu penso no marketing como ele está virando, que é essa combinação de elementos, eu vejo a House como um propulsor para isso. Porque você tem lá já uma comunidade, você pode ter a marca ali dentro, criando esse ambiente onde quem mora ali vive aquela experiência de ativação e naturalmente posta. Aquilo naturalmente vai reverberar. E consumo também. Total. E o consumo pode estar ligado, porque você tem obviamente o mercado ali, dependendo do produto que for. Ou se não for um produto que vai vender no mercado, você pode ter uma experiência que se estende depois, você captura um lead. Então, de novo, o Sam Walton foi bem sucedido no Walmart, porque ele pegou o modelo do Kmart, copiou completamente, mas ele falou assim, o segredo é estar mais perto do consumidor. E foi muito bem sucedido. 100 anos de sucesso. Aí a Amazon olhou e falou assim, nossa, que legal, eu acho que ele está certo, eu vou chegar mais perto ainda. O Walmart era a loja mais perto da sua casa se morasse nos Estados Unidos. A Amazon resolveu isso, eu levo até a tua casa. Se evolui isso, você tem uma Smart Break, que você já está dentro do prédio. Mas se você pensar a House é a casa. Não tem como você estar mais próximo, se eu sou um morador da House, do que a House. A House já é a casa. Já é o ambiente que eu uso para entrar, para pedir uma comida, para pedir uma lavanderia, para lavar a roupa, para pedir um carro, o que seja. Então, eu não consigo... Talvez exista no futuro e vai ser um competidor que a gente vai ter que enfrentar. Mas eu não consigo imaginar ninguém mais perto, mais visceral do consumidor final do que a House. Como a tecnologia influencia tudo isso? Se você pegar dados, mais AI, mais toda a potencialização, como é que isso impulsiona essa tese? Eu acho que a gente está arranhando a superfície. Porque o que era uma publicidade de interrupção lá atrás se tornou praticamente um serviço. O que eu quero dizer com isso? A primeira vez que eu percebi que a Meta, de alguma forma, escutava o que eu estava falando e me sugeria no Instagram anúncios, eu fiquei assustado. Mas hoje eu acho um serviço, porque que legal, ele customizou a minha experiência de publicidade. Ele podia me interromper para tentar vender papel higiênico, lá, Neve, Alfredo, Neve e tal. Não, ele vem e mostra exatamente coisas que eu gosto e que eu curto. Isso na minha experiência de celular. Dentro da minha casa, um monte de empresas já estão tentando ter esse tipo de atuação. Então você pega a Amazon, não foi um grande sucesso, mas você deve lembrar, eles lançaram os botõezinhos que você apertava e ele já pedia. Então, tá faltando sabão de coco, detergente Tide, apertava o botão do Tide, no dia seguinte chegava. Então, pensa o seguinte, se você está dentro do ambiente da pessoa, morando no dia a dia, e óbvio que a gente está falando de futurologia, né? E eu estou aqui com o meu óculos de dia a dia, esse aqui é o de leitura. É inclusive um Meta, eu uso aquele Meta Glasses full o tempo todo. Ele está vendo o que eu estou vendo, ele está entendendo o ambiente. Ele pode saber que está faltando o sabão em pó. Né? Então eu acho que o que a gente está começando a ver em tecnologia e que o AI está permitindo, eu acho que vai trazer muito mais conveniência para o consumidor final, o que vai se traduzir em maior consumo. Né? Ou pelo menos uma migração de consumo para esse consumo. Quem vai intermediar esse consumo é esse agente que está mais próximo. Tá? Então você falasse assim, quem compete mais com a House? É um player de imóvel digital ou é uma Meta que pode capturar o que eu estou fazendo e quais são meus hábitos dentro de casa? Talvez seja o segundo. Olha que loucura, Romero. A gente hoje é o maior já distribuidor de Unilever, né, de marca Omo dentro dos condomínios.
quem diria, né? Uma empresa, uma PropTech. Depois, a gente hoje está com uma meta bastante agressiva de ultrapassar a maior empresa em número de PDVs do Brasil, num tempo, talvez que ela demorou décadas para fazer. Vai fazer ser em meses. 2, 3 anos, meses. Então é uma loucura o potencial né, de um modelo exponencial como esse. Um negócio que eu ouvi também que me deixou bastante empolgado, hoje está num hype muito forte de AI, né? Você como investidor, as séries de AI são muito sexy hoje no mercado e você começa também a ter pessoas olhando para o que é defensivo do AI, né? Quais são os modelos de negócio que não vão ser disruptados. E as pessoas precisam, independente de qualquer coisa, vão precisar de teto, né? Vão precisar morar em algum lugar, sua privacidade, o seu lar e a conveniência entre a casa. Muitas vezes você não consegue nem entregar, né? Você não consegue entregar uma lavanderia, não consegue entregar um espaço para a pessoa trabalhar, se exercitar. É algo que precisa estar lá fisicamente. Você acredita no potencial dessas empresas que são defensivas? Ale, no espaço de VC cheio de termos e teses e frescuras, a gente chama de AI durable, né? O quanto é durable. E assim, se a gente parar para pensar, você pode ter assim infinitos robôs da Tesla. E que eu acho que vai ser uma revolução tremenda, porque as pessoas falam assim, não, mas eu não preciso de um robô da Tesla em casa. Não, mas o robô da Tesla não vai para sua casa no começo, você vai fazer mais robô da Tesla. E aí os 2 vão fazer 4, os 4 vão fazer 8, a ponto do robô da Tesla começar a custar o material só, matéria-prima, que também cai, porque aí na mineradora vai o robô da Tesla entrar no buraco, não vai mais o ser humano, e tudo isso vai tendendo ao custo do commodity. Mas tem coisas que não vão deixar de ser verdade. Então, por exemplo, o mundo vai continuar precisando de proteína animal. Açúcar não. GLP-1 vai matar com açúcar, mas proteína animal vai precisar. Vai precisar de saneamento, água, esgoto. Vai precisar de luz, de energia. E vai precisar de real estate, de moradia. Não tem como não. As pessoas têm que morar, têm que viver. Não existe opção. Então, ele não só é durável, como você provocou, como ele é positivamente impactado. Ele tem uma propulsão, impulsionado. Tá? Por quê? Porque no mundo onde as coisas cada vez custam menos, você vai querer mais conveniência. E quem vai conseguir te proporcionar mais conveniência? Um incorporador que está te vendendo um produto que é só tijolo, ou um incorporador que está te vendendo um produto que tem tijolo e alma, que tem tijolo e sistema operacional, que tem tijolo e conveniência. Então, e é a nossa grande aposta, eu acho que a House ela é muito maior do que só a House. A House, ela eu acho que a gente já fez esse paralelo no passado, talvez a beleza do Windows lá atrás, a maioria nem sabe o que a gente está falando, mas é que ele era qualquer processador, né? Mas ao mesmo tempo, ninguém era louco de fazer um processador que não fosse compatível com o Windows. Então eu acho que nessa analogia, e a Intel é uma empresa gigantesca até hoje, então eu não acho, e a Microsoft nunca fez processador. Então eu acho que as duas coisas são bem distintas, quem é o sistema operacional e quem é o processador. Da mesma forma que no mundo do imobiliário eu vejo que é um incorporador e que vão continuar empresas fortes, resilientes, crescendo, mas o incorporador vai falar assim, mas por que eu vou fazer um imóvel que não é compatível com o Windows? Não faz sentido. Eu quero um imóvel, mas que seja compatível com o Windows, que seria ser compatível com o House. Eu enxergo que um prédio hoje que não tiver um sistema operacional House embarcado, ou que ele não está preparado para o futuro digital, ele já nasce obsoleto e ele está fadado a ficar encalhado. Você concorda? Eu concordo. Assim, só para ser também muito sincero, eu acho que se você estiver falando assim de senior living, aí é menos relevante, né? Vai ter dificuldade de usar o celular, o app, mas se o seu público-alvo tem um smartphone e usa frequentemente o smartphone, ele vai ficar obsoleto, porque... E eu acho que isso na prateleira, né? Eu sei que não existe uma prateleira de imóveis, mas na prateleira das opções de quem está procurando um imóvel, ele pode parecer pouco notado, mas com o tempo vai ficando cada vez mais evidente. Porque mesmo aquela pessoa jovem que escolheu um produto B em vez do produto A, e o produto A tinha uma solução House, ou uma solução de conveniência tão boa como a House, que a gente desconhece, mas vamos supor que exista,
ele naturalmente, quando chama os amigos, quando ele vai visitar os amigos, porque as pessoas não moram sozinhas, elas podem estar dormindo sozinhas, mas elas moram com os amigos, com a família, com quem está frequentando. As pessoas constroem ambientes, ninhos, cavernas, para trazer as pessoas. E aí ela vai começar a comprar e falar, puta, mas que legal, ele apertou um botão, puta, que legal, ele desceu e tinha, faltou cerveja, e a gente não precisou ficar esperando 50, prometeu que era em 15, entregou em 55 minutos e estava quente, a gente desceu e pegou. E eu acho que isso faz com que o próprio produto eduque o mercado, e rapidamente o mercado tem que se transformar. Então sim, acho que um incorporador que percebe isso não deveria nunca pensar num produto que não seja compatível. Um novo standard. Olhando com a tua visão hoje apurada de venture, você falou 13 anos já nesse mercado? 13 anos só em venture. Você tá velho, hein, meu? Tô velho. Já tá cabelo branco. Foi você que me deixou assim. Salt and pepper. Olhando, extrapolando um pouquinho, né? Olhando tudo que você já viu nessa jornada insana, diríamos assim, né? O que a gente passou nesses últimos 6, 7 anos foi uma loucura, né? Tudo. Desde Pandemia, questões pandemia, talvez a maior de todas, mas você pega Brasil, né, que é essa grande montanha-russa, e a gente vê o modelo crescendo, tracionando, né, prosperando. Onde é que você acha que isso pode chegar do ponto de vista de venture, em termos de valor, de crescimento, de extrapolando modelos de negócios? Me fala um pouquinho da tua visão de futuro. Bom, eu acho que assim, tipo, historicamente, eu nunca vi ninguém apostar contra a tecnologia no curto prazo e dar bom. Então, toda grande mudança de tecnologia é importante, isso vai desde o papel, do que for, do que você pegar do fogo, da roda, ela é transformacional para a sociedade. E acho que especialmente nesse momento com inteligência artificial, é muito, muito forte. Eu brinco meio falando sério que pela primeira vez nos últimos 25, 26 anos eu sinto vontade de empreender de novo. Pô, Cloud foi do caralho? Foi. Tem coragem de encarar? Bora, vamos. Mas é sério, mobile foi legal? Foi. Social, cripto, metaverso, whatever, foi. Mas nada ia impactar todos os segmentos da economia como a inteligência artificial vai e como a internet mesmo impactou. Se tinha um açougue em 99, 2000, você estava preocupado, será que eu vou ser disrupted? E a gente vive isso de novo. Mas a beleza é que a gente vive isso num mercado, eu sei que é contraintuitivo, mas num mercado com muita dor, muita ineficiência. E por que tem beleza nisso? Eu sei que tem muita dor, mas por que tem beleza nisso? Porque para o empreendedor, quanto mais dor e mais problema tem, mais oportunidade tem. Então, assim, se oferecer para alguém que está na Suécia algo que é 10 vezes melhor do que ele tem, é muito difícil. Ele tem um padrão de vida maravilhoso, ele está super feliz, ele não precisa se preocupar com nada. No Brasil é muito mais fácil você atingir uma ordem de magnitude de melhoria do serviço ou uma ordem de magnitude de preço mais baixo, ou seja, um serviço 10 vezes melhor e ou um preço 10 vezes menor. Por causa dessas ineficiências. Muito disso pode estar atrelado à burocracia, sim. A imposto alto, sim. A problema de lei trabalhista, também. Tá? A produtividade do brasileiro e o quanto ele trabalha bem, também. Mas o fato é que a IA vai ser uma graxa para todas essas engrenagens. Então, na minha opinião, óbvio que a IA vai ser incrível no mundo todo, mas no Brasil ela tem um potencial de ser ainda maior. Então a gente está vivendo um momento em que, na minha opinião, é um momento daqueles de a cada 30, 40 anos, tá? Em que a gente vai ter uma série de empresas sendo criadas, muitas vão dar certo, muitas não, mas com certeza, quando a gente olhar daqui 20, 30 anos, quem são as Mag 7 daqui 30 anos, no mínimo 5 das 7 são empresas que estão sendo criadas agora. Eu não tenho a menor dúvida. Fenomenal. Que oportunidade incrível, né? Incrível. Isso é maravilhoso. A House já tem uma vaga lá, hein? Estamos trabalhando para isso. Galera, isso aqui é Romero Rodrigues. Hoje ele lidera o fundo Headline. Conta para a galera o tamanho da Headline hoje, o que ela representa no mundo. Boa. Não, a Headline, nós somos um partnership, temos 45 sócios do mundo todo.
escritório em 9 países, e são 4 fundos que investem em startups promissoras early stage, que é seed série A. Eu toco América Latina, tem um sócio que toca Europa, um toca Ásia, um toca Estados Unidos. A gente compartilha todas essas teses, a gente usa as mesmas tecnologias, um ajudando o outro, porque muitas vezes alguma coisa que está acontecendo na Ásia pode impactar o que está acontecendo no Brasil e vice-versa. No Brasil a gente tem $500 bilhão em asset under management, ou seja, R$2,5 bilhões de investimento em startups. No mundo todo esse número é 20 vezes maior. Estamos no Brasil desde 2012, né, com a Redpoint Ventures, a Ventures da Redpoint Ventures é a headline, e estamos no 3º fundo. House foi investimento do nosso fundo 2 e super felizes aí com essa trajetória maravilhosa. Incrível. Galera, você que é empreendedor de um apartamento de 20 metros quadrados, hoje sentado aqui com um fundo global, realmente isso mostra que tudo é possível, né? Com sonho, você pode vir de qualquer mercado, de qualquer origem. Eu era um cara do mercado de real estate, hoje operando em tecnologia, cada vez mais retail tech do que prop tech. E é incrível como a gente pode transformar o mercado com uma flexibilidade importante. Talvez um dos maiores atributos, né, do empreendedor, essa sede, né, essa fome de achar caminhos, mas sem nunca perder o propósito, né? Isso nunca mudou, desde o dia 1 até hoje é o mesmo propósito. As formas de fazer e acontecer, elas são um tanto quanto incertas, né? Ela vai mudando e você vai achando novos caminhos. E é incrível, estou muito feliz desse momento. A gente não está vivendo uma economia tão fácil, mas justo agora é o melhor momento para crescer. Como você falou, muito provavelmente as big techs e as empresas que vão dominar os seus mercados ou que mudar a sociedade são empresas que hoje estão sendo criadas ou prosperando ou ainda em estágio inicial. E graças a investidores como você que... E a bons empreendedores, porque sabe, tem a hora... Tem a hora de remar e tem a hora de surfar, tem a hora de plantar e tem a hora de colher. E as pessoas, às vezes, querem colher quando está ruim. E quando está ruim é a hora de plantar. Eu acho que a House conseguiu plantar muito bem nesses anos difíceis, tem crescido muito bem e muito forte, não à toa o reflexo no valuation da companhia gerando resultado de 1,2 bi, gerando resultado real, e não é só receita, né? É a última linha, né? E aí a provocação que fica positiva é, poxa, se isso foram durante os anos difíceis, imagina na hora que chegar a hora de colher, que maravilha que vai ser. Incrível. Queria agradecer a você, teu time, por sempre ter acreditado. E é só o começo, Romerão. Ainda... Tá começando, a gente não tem pressa. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Valeu.